Muito boa noite a todos. Boa noite ao pessoal de casa que está aí nos assistindo ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é 24 de outubro de 2022. Nós somos do Grupo Espírita Fraternal Recomeço, aqui no bairro Jordanópolis, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Vamos para os nossos recados. Recadinho que a gente sempre dá, né, pessoal? Desligar o celular. Então, quem esqueceu de desligar, por favor, desligue. Manter silêncio é importante. E a máscara é opcional. Fiquem à vontade para usá-la ou não. Doações. Nosso bazar. Para o nosso bazar, nós aceitamos roupas e calçados limpos e em bom estado e aparelhos elétricos e eletrônicos que estejam funcionando. O horário do bazar é às segundas-feiras, a partir das 18 e às quartas-feiras, das 14 às 17. Aceitamos também doações de lã para os quadradinhos do amor, né? As meninas confeccionam aí colchas, né? Mantinhas, tanto para os idosos quanto para as mães aí que têm os seus bebês recém-nascidos. Cestas básicas. Nós comentamos aqui na semana passada que nós acolhemos 14 famílias para auxiliar aí todos os meses. E aí, lógico, surgiram mais duas e nós não vamos recusar auxiliá-las também. Então, são 16 famílias e para isso eu conto, né, com o auxílio de todos vocês, se puderem doar aí alimentos não perecíveis para que nós montemos aí essas cestas básicas. As sacolinhas de Natal, né, das crianças que são destas famílias carentes, que nós comentamos também na semana passada, elas já estão prontas. Então são 25 crianças, né, Aidar, que estão aí esperando o nosso acolhimento, tá? Então as sacolinhas estão lá na secretaria, é só pegar com a Silvani, tá? O prazo para devolver depois essa sacolinha montada é até, assim, 28 de novembro, porque nós temos que nos organizar para depois mandar essas sacolinhas para as crianças, ok? Rifa. Tá correndo rifa de uma bicicleta lá na secretaria. A bicicleta, inclusive, está logo ali na entrada do centro, tá? Então, se quiserem aí concorrer a uma bicicleta, o verão tá chegando, né? Então, vale a pena aí para dar uma volta ao ar livre. Evangelho no lar. A importância do Evangelho no lar, gente, é a gente levar esse momento de oração, é a gente levar o tratamento que a gente recebe aqui, espiritual, médico, para dentro da nossa casa, tá? É a gente tratar do nosso espaço físico para que a gente continue com essa energia fluindo durante a semana depois que nós saímos daqui. O roteiro para o Evangelho também está na secretaria. As lives ocorrem quinzenalmente. Semana passada não houve live, esta semana haverá, ok? A nossa palestra de hoje será sobre egoísmo, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O palestrante é o Aidar, aqui o nosso diretor. E antes que ele dê a palestra dele, eu vou ler aqui um texto introdutório que é do próprio capítulo 11. Esse texto, inclusive, é do Emmanuel e ele foi ditado em 1861 em Paris, tá? Isso mesmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-lo elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e a sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. É a esse antagonismo de caridade e egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé,
que os espíritos superiores esclarecem que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da terra para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. Tá? Foi extraído do Evangelho esse texto, eu peguei na internet, então fica para a nossa reflexão. Então agora vamos fazer a nossa prece para nos preparar para a palestra. Vamos fazer então a prece que o nosso Pai nos ensinou. Vamos fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração para as palavras que nós vamos receber. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Vai dar. Obrigado. Esse horário é difícil. Boa noite a todos. Que a paz esteja conosco. E quantas pessoas estão vindo pela primeira vez hoje aqui? Parece que tem bastante gente aí, olha só. Sejam todos bem-vindos, né? Como a gente costuma dizer, que vocês possam absorver as energias oriundas da espiritualidade, que elas possam lhes trazer paz, fortalecimento e muita coragem para nós enfrentarmos aí o nosso dia a dia, né? E o tema desta noite, ele é um tema bem complicado, né? Eu vou pedir ajuda para vocês me ajudarem. O que é egoísmo, né? Esse é o tema da nossa palestra. O que é egoísmo? Tá assim, o que é o egoísmo dentro de nós? É ter bens materiais? O que é? Quem me ajuda a falar alguma coisa? Eu acho que o egoísmo é pensar prioritariamente em si mesmo ou unicamente em si mesmo. Perfeito. O egoísmo, ele está dentro de nós. Ele é aquele que nós apenas... né, está dentro de nós. É tudo aquilo que eu desejo fica guardado comigo e eu não quero com outrem. O que mais? Oi? Fala, senhora. A senhora falou? Por favor. Não pode guardar dentro de nós essas coisas, tem que dar para quem precisa. Sim, exatamente. Isso é um sinônimo do quê? Do egoísmo? Claro, muito bom. O que mais? Me ajude, gente, senão a palestra não vai sair hoje, pô. A falta de caridade. Falta de caridade, muito bom, é isso mesmo. Mas vamos lá, a gente está identificando por quê? É fácil nós falarmos do egoísmo no modo genérico, né? Egoísmo, egoísmo, egoísmo. E como nós vimos aqui pela apresentação que a Carla fez, o egoísmo é um sentimento muito, é uma chaga que ela é incrível, gente. Ela está em tudo. Ela está em todos os lugares, em todos aqueles sentimentos que nós temos, que nós estamos tentando, assim, né, jogar para fora, está em todo lugar. Nós estávamos numa aula, né, fazendo, inclusive, eu estou me apegando no Livro dos Espíritos, apesar de estar no capítulo 11 do Evangelho, que é amarmos o próximo como a si mesmo. No Livro dos Espíritos está lá na questão, nas perguntas 913 a 917. Depois, se alguém tiver, né, interesse de dar uma lida, é bem rapidinho e é bem esclarecedor. Mas nós estamos fazendo um estudo, né, que a casa tem às terças-feiras a gente faz o estudo da doutrina, e nós reparamos que havia ali o egoísmo em todos os lugares, né? Em tudo que a gente estaria ali abordando nos estudos, estava ali o egoísmo. Então, nada mais é que a chaga da humanidade. E o próprio Kardec, os próprios espíritos daquela oportunidade, quando foram, né, quando eles escreveram Kardec escreveu, né, passou para nós o que seria o egoísmo,
diante da espiritualidade, do que a espiritualidade nos trouxe, ela é abrangente, ela é, assim, uma das questões que nós precisamos arrancar definitiva do nosso coração. E se nós não conseguirmos alcançar isso, nós... Um pouquinho mais para cá. Eu estou fora da... O pessoal não consegue danado. Então vamos lá. Eu vou me pregar aqui no chão, senão não dá. Tá bom assim? Tá bom. Eu estou bonito aqui? Eu estou ficando... Tá tudo bonito? Então tá bom. E ele é um sentimento que a gente precisa arrancar, se nós não vamos conseguir evoluir. É o ponto maior da nossa evolução. Então, eu fiz aqui algumas... Eu fiz um resumo, né? Porque para a gente ver se consegue aí definitivamente entender. E nós, espiritistas, nós temos uma grande responsabilidade conosco mesmo. Porque sabe o que é o mais importante nisso tudo? A educação. Não a educação instrutiva, né? A educação moral. A educação. Essa é o grande desafio de cada um de nós, nos educarmos. Porque nos traz a forma que nós devemos evitar em determinadas situações. Mas vamos lá. Qual é o pior de todos os vícios? O próprio, o egoísmo. Ele é o pior de todos. Por isso que ele é meio chatinho de falar dele, né? Ele é meio bravo. E diz assim, o egoísmo é dele que emana todo o mal. Olha só, gente, isso não são palavras que eu trouxe do Livro dos Espíritos, não sou eu que estou dizendo, né? É dele que emana todo o mal. Estudem todos os vícios e verão que, no fundo de todos eles, o egoísmo está presente. Tudo que a gente possa imaginar. O senhor estava pensando naquilo, não estava com a mente bem distante, e qualquer do nosso sentimento estava lá escondido, o egoísmo. E é isso mesmo, a gente medita sobre isso. A gente começa a ter a força do amanhã, do futuro, do presente, do que nós estamos hoje vivenciando, a forma como eu ajo, sem a caridade, né? E, por incrível que pareça, o egoísmo ele se relaciona muito às questões materiais, infelizmente. E é isso que nós, espíritas, estamos buscando, né? Nós, quando estamos encarnados, eu não posso... né, tirar minha roupa, né, ficar aqui no frio, eu tenho que ter um casaco, eu tenho que ter uma roupa, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter um telefone, eu tenho que ter o ônibus, eu tenho que ter tudo que nós temos hoje, porque nós estamos vivendo num planeta material. Então, ele está conosco, gente. Esse ranço, ele está aqui no planeta junto conosco. Então, nós temos que aprender a conviver e também a deixar ele de lado, em alguns momentos. Né? Porque se nós formos carregar o que é material para o espiritismo, nós não vamos conseguir, né? Não dá para colocar lá na minha casa, meu carro dentro do caixão, não vai caber, né? Acho que não tem jeito. Então, o que eu vou levar? E não vou levar nenhum bem material, nem no pensamento. Nem no pensamento. Porque se eu levar no pensamento, eu estou complicado. Eu vou me amarrar a esse pensamento e não vou me desvencilhar dele, não. Para destruir o mal, é preciso destruir a causa, o egoísmo. Tá certo? Tá claro, né? O egoísmo neutraliza todas as qualidades. Olha só o que esse danado faz. Eu nunca tinha pensado nisso. Né? Quando a gente estuda, mas é incrível. Quanto mais você estuda, mais aprende. E ele neutraliza a gente, ele neutraliza as nossas boas vontades, as intenções que nós temos de fazer a caridade, de ajudar alguém, de dividir algo com alguém. Ele neutraliza. Ele neutraliza até as questões familiares com os nossos filhos. Eu estou pegando um exemplo aqui, né? Assim, bem comum. Nós somos egoístas com os nossos próprios filhos. Não, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Nós damos os inputs para os filhos para que eles sejam o que eu quero que eles sejam.
E quando ele vai, então, ele ou ela vai casar ou vai viajar, não, pelo amor de Deus, pai, mas é para o meu crescimento. Não, você é muito jovem, você tem que aprender, eu vou ficar sozinho. Não é assim. Meus filhos estão longe para boca, estão lá na Austrália. Mas foi duro de eu me desprender, né, desmamar desse negócio todo aí. Porque a gente tem esse bendito desse cinto, que ele corrói a gente de todos os jeitos. Então, a gente tem até momentos que nós precisamos, né, deixar. Temos que... O tempo que eu tive de educar, talvez seja aquele de até os 16, 17, no máximo, olhe lá. Hoje, né, do jeito que estão indo as coisas. E depois eles têm... Não adianta a gente querer depois falar o certo e errado, que não vai adiantar muito, não. O jovem muitos de nós já fomos jovens, a gente, né, quer ganhar o mundo. Tá certo que a gente dá os conselhos, dá uma batidinha aqui e lá, mas quem vai ter que aprender serão eles. Tem jeito. Então, o que nós tínhamos que fazer, o que temos que fazer é quando é possível. Quando eles estão debaixo das calças, da saia das noivas, né? Aí sim, a gente pode fazer o que a gente bem tem, mas depois... E hoje mais em dia, né, que com essa evolução toda, a gente não consegue segurar. Não dá. Até um certo tempo a gente ainda tinha essa condição, mas hoje... Então as coisas estão se transformando, estão evoluindo. E esse bendito sentimento, ele se esconde até numa relação familiar. Incrível. Então o egoísmo, ele neutraliza todas as qualidades. É incrível isso. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, eles passam a dar menos valor às coisas materiais. É uma verdade. Como nós espíritas, né? Nós estamos aprendendo o quê? A nós nos desmaterializarmos dos bens. Não de forma de eu ficar aqui, né, sem nada, mas de eu não ter que levar nada para o meu além-túmulo, né? Eu tenho que levar o quê? As coisas boas que eu fiz. Isso sim, aquilo que eu deixei de bom. Esse é a maior riqueza que nós podemos levar. Os bens materiais, talvez, no momento mais propício, eu posso também não dar tanto valor como fazer uma caridade. Às vezes a gente coloca, né, os bens materiais e esquece da caridade. Aí entra o egoísmo, entra a arrogância, entra outros valores que destroem os sentimentos morais. Não que nós, né, eu não quero aqui criar nenhuma polêmica a respeito de quem é rico, quem é pobre, de forma alguma. O rico tem a sua função muito importante aqui nesse planeta, né? E ele tem que dar, né, ele tem a função dele, mas depende de como ele trata essa riqueza, de como ele conduz essa riqueza. Eu já tenho falado muito sobre isso, né? Grandes empresários dividem, estão ali trabalhando e dando emprego, enfim, não estão procurando só ele não é egoísta de só ele querer, ele é egoísta, vamos dar o que é necessário para cada um. Mas isso tem, cada um depende de cada um, né? Tem muita gente que não quer saber de trabalhar e quer ficar só recebendo, né? Esse também é um egoísta. Eu disse aqui, o egoísmo está grudado. Eu coloquei essa palavra grude, né? Para ficar bem firme. Está grudado em nós isso, gente. E diz aqui que nós ainda, né, é um negócio difícil de desgrudar dele, né? Desculpa a expressão grudar, né? Mas ele está grudado de uma tal forma, igual um chiclete, que a gente, quando aquele que, né, bem molinho, que a gente quer tirar do dedo, não sai de jeito algum. Então ele é difícil, a própria espiritualidade, ela coloca isso, mas não é impossível. E eu acho que o ponto maior, pelo que eu entendi, é as questões materiais. É a gente estar, assim, evoluindo espiritualmente, evoluindo neste momento que nós estamos aqui, ouvindo, estamos aprendendo, estamos estudando, porque o Espiritismo, ele não é apenas sala de passe, maquiar palestra, nada, gente. O Espiritismo tem uma profundidade muito grande nas nossas vidas. Ele nos dá a abrangência do que nós somos aqui, pequeninos, grandes, médios, diante do universo. Nós não somos, nós temos nós somos muito grandes e nós estamos aqui passando um momento tão curto na nossa vida, tão pequenininho,
diante da grandeza que é as nossas vindas, né, as reencarnações, que é uma das formas de nós melhorarmos o nosso processo material. É através da... Vem, reencarna. Para que tanto reencarnar, né? Porque a gente não consegue evoluir. Nós não conseguimos alcançar os objetivos que nós mesmos colocamos para nós mesmos na espiritualidade. Nós mesmos, gente, não foi mais ninguém. Nós, caramba, eu deixei de fazer um monte de coisa. Poxa, como é que eu faço para recuperar? Volta. Vai voltar. E é aí que nós conseguimos nos depurar. Conseguimos ter nas nossas vindas e indas, nós vamos começando a perceber que só vai depender do nosso despertar para nós evoluirmos, sairmos talvez deste planeta. Eu quero ficar aqui ainda, né, mas de outra forma, né? Um planeta um pouquinho melhor, né, que a gente costuma dizer. Hoje estamos aqui em provas e expiações, mas quero participar do planeta quando ele estiver num momento de recuperação. Por que não? Onde o mal vai estar lá nos 30% e o bem nos 70%. Aí sim vai ficar bom. Mas isso tudo depende de nós. Porque se eu pensar só em mim, nós não vamos conseguir a melhora desse planeta. Então, para você ver, se eu pensar egoisticamente só em mim, eu tenho que dividir isso com o outro. E a partir do momento que eu preciso demonstrar isso, o outro tem que fazer. Eu não tenho que ficar vendo os defeitos dos outros. Eu tenho que demonstrar. Para que eu possa... porque o egoísmo, ele é uma... eu vou ler aqui, ó. Em vez de falar, eu vou ler. O egoísmo é o maior mal do homem e ele se deve à inferioridade dos espíritos que estão encarnados na Terra. Olha só, hein? É os espíritos que estão encarnados. Quem que está encarnado na Terra? Nós, caramba, somos nós. Somos nós mesmos. Infelizmente, gente, né? Não tem onde escapar. A inferioridade está entre nós. E não na humanidade como um todo. Isso deve-se através das reencarnações. Por quê? Para que serve a reencarnação? Para não melhorar. Alguns dos espíritos que já estiveram conosco já melhoraram, eu tenho certeza. Tanto é que eles, para virem aqui, só vêm com missões, e não como questões kármicas. Né? Eles estão aqui, muitos que alcançaram a luz, alcançaram um nível maior na escala espiritual, estão aqui, se estiverem aqui, para nos ajudar a nós crescermos também. E não para passar por nossas fases que estão passando. Então, é a minoria. A maioria, nós, os maiores, estamos aqui ainda numa questão de inferioridade, aprendendo, ouvindo, né, para a gente evoluir. O egoísmo cresce com as civilizações, que alimenta e o mantém. O remédio é quanto maior é o egoísmo, maior a nossa percepção de extingui-lo. Sabe o que ele quer dizer aqui? Nós vamos aprender, quanto mais egoísmo a gente tiver do nosso lado, melhor a gente vai aprender. Porque a gente sente na pele o egoísmo do outro. Não é isso? E aí que a gente começa a perceber, pô, mas você fala, caramba, como aquele cara é egoísta? Você começa a falar, pô, eu sou igual a ele está me demonstrando o quanto é ser egoísta. Então, quando a gente passa numa exaustão, quando a gente está ali, né, está vendo aquilo com muita veemência, nós começamos a melhorar, porque a gente está vendo em todo lugar. Aí eu, pô, aquele cara, não sei o quê, para aqui, para de lá, e é aí que você começa a ter um discernimento maior da sua condição. Quando os homens tiverem se libertado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos com sentimentos mútuos da solidariedade. Putz, isso aqui é o... Ai, que gostoso. E vamos alcançar, com certeza. Eu tenho certeza que vamos. Certo, Jéssica? Minha sobrinha que está me ouvindo. Ó, tem coisa mais gostosa que ver uma sobrinha na plateia aqui? Ó. Isso é bom demais. E é isso que a gente, né, vai alcançar. É esse grau que nós vamos perceber. Mas isso... nós temos que mudar os nossos sentimentos, mudar a nossa forma de pensar. E é aquilo que a gente fala nas nossas reuniões aqui, que o maior trabalho de evolução que nós possamos estar fazendo uns para os outros é através de palestras, através dos ensinamentos.
Isso nos traz uma grande evolução. É quando a gente faz o quê? A reforma íntima. É quando alguém está aqui na frente falando algo e nós estamos pensando, caramba, eu faço isso, não, eu faço aquilo, eu sou aquilo. É a hora que a gente para pensar em nós mesmos. Porque o egoísmo, ele está lá dentro, ele está grudado na nossa consciência. Ele é danado para tirar, mas nós vamos conseguir. Encalacrado. Está encalacrado. Boa palavra, boa. E eu conheço. E eu também conheço. Só que esses muitos que nós conhecemos, eles também, sabe, refletem um pouco da gente. Desculpa, mas também eu vejo um monte de egoísta. Mas sabe que só eu sou bonzinho naquele meio? Eu estou vendo um monte de egoísta lá, certo? Eu também estou naquele meio. Me perdoe, o senhor me entende? Eles estão junto comigo, eu também faço parte. Nós estamos. Então eu vejo para todo lado um monte de egoísta, né? Eu também, mas cadê o espelho para eu me ver também? É fato. O forte apoiará o fraco e não mais será o seu opressor. O forte apoiará o fraco e não será mais o seu opressor. Todos praticarão a lei da justiça. Então, é o caminho. O forte e o fraco, eles não têm mais, né? Muitos que se acham poderosos, tal, eles são... Isso traz, isso parece que cresce ainda mais o egoísmo dentro dele. Quanto mais poder você tem, quanto mais força você tem, mais você... Né? E quando nós mudarmos essa forma o mais forte, ele vai precisar. Né? Ainda no nosso planeta, porque todos nós temos uma escala diferenciada. Eu não sou igual a ela, nem você, nem ninguém, nem mulher. Cada um tem um nível na escala espiritual. Né? Não é justo que eu sou bonzinho, vou estar no mesmo grau daquele que é ruinzinho. Não. Cada um de nós tem que se cuidar de nós mesmos. Então, eu me cuido de mim, para eu evoluir. Agora, se o outro não quiser, é problema dele. Então, mesmo nos nossos... É por isso que nos nossos meios, somos diferenciados uns dos outros. Não há igualdade. Nós somos parecidos, tentamos ser muito parecidos. Né? A gente procura. Mas tem os desníveis, é fato. Não tem como falar, se eu quero procurar o bem, a caridade, então eu tenho o meu valor. Então eu vou passar os meus... Vou aumentar, vou para a faculdade, vou lá para a universidade, vou fazer o meu mestrado. Agora, aquele que não quer, não vai conseguir sair do colegial, sei lá, do primeiro ano. Não sei mais nem como é que fala isso hoje em dia. Mas é isso. A gente tem esses desígnios. Então, o forte, mesmo sendo forte, ele vai compreender o fraco. Foi que Jesus nos mostrou. Jesus foi um ser maravilhoso, forte. Ele era o maior de todos. E ele se rebaixou até nosso nível. Ele teve que vir aqui no planeta para nos mostrar o que nós devíamos fazer. E ele era o todo-poderoso, o rei, né? O rei dos céus. Ele era o nosso governante espiritual maior. E ele se humilhou, ele veio aqui e mostrou qual seria o caminho. Então, o forte, ele vai... Isso sempre vai ter essa hierarquia. Ele vai ser forte, mas ele não vai ser egoísta, ele não vai ser judiar de ninguém. Ele vai ser o que ele é, sem maltratar ninguém. E o fraco vai entender e vai começar o quê? Aprender com ele. Olha que interessante. Mudam os valores. O forte passa a dar bons exemplos para que o fraco também... Agora, se numa conversa eu sou egoísta, você vai acabar querendo ser até pior para devolver para ele o que não deve. O egoísmo se enfraquecerá pela predominância de vida moral sobre a vida material e com a compreensão que o Espiritismo fornece aos homens sobre a realidade da vida futura, que transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Espiritismo. Não vou aqui desmerecer as outras, todas as outras religiões, com certeza, têm o seu valor, mas nós espíritas, a doutrina kardecista, ela nos dá o quê? O esclarecimento. O que vai acontecer comigo numa vida futura? Que é o que, infelizmente, as outras... muitas você vai para o paraíso ou vai para o inferno, e acabou. Outras você nem vai, outra fica aqui. Se você não for bonzinho, você vai... Né? Não é isso, gente. Deus não é um Deus punitivo. Ele é bondoso com todos nós, só que cada um tem o seu
seu peso e vai evoluir como bem entender. Então, nós espíritas temos uma grande vantagem, pelo menos, de estudar, aprender. E quando eu estiver em dificuldade, eu sei por quê. Eu vou saber sair, eu vou saber conduzir as dificuldades que eu tenho na minha frente. Por que eu estou tendo isso agora? Algum motivo deve ter havido. Algo eu fiz para merecer o que eu estou falando agora, o que está acontecendo comigo agora. Então, é esse entendimento que ele se refere. Que nós, espíritas, somos os responsáveis, e por que não, da propagação desse ensinamento que muitos ainda estão o quê? Cobertos. Não conseguem ter esse despertar, não conseguem ver que o que nós o que estamos passando hoje é aquilo que nós estamos buscando para o futuro. Eu vou fazer hoje, eu posso até construir uma casa hoje, morrer, e ainda eu volto, ainda é capaz que eu vou morar naquela própria casa ainda, que eu construí, e eu falei que era para os meus filhos, eu posso ainda morar naquela casa. Hoje está um pouquinho mais difícil, viu? Hoje está mais difícil, está mais de 100 anos para a gente fazer esse retorno. Mas isso não significa que é regra, cada um tem uma forma, cada um tem o seu momento. Mas pode acontecer isso. Então, se eu plantei um pé de azeitona, que leva quantos anos? Acho que 100 anos para dar frutos. É isso? É mais ou menos isso. Se eu plantar sendo egoísta e pensar só em mim, eu não vou plantar. Eu não vou plantar. Eu vou plantar para quê? Eu não vou colher dos frutos. Então, eu tenho que plantar para quê? Para alguém. Eu tenho que ter essa visão de que eu estou plantando para alguém lá no futuro. Seja para os meus filhos, para os meus netos, bisnetos, ou para quem precisar se alimentar. Ixi, não vai dar tempo. Passa muito rápido isso, né? Eu também acho. Caramba, mas vamos lá, eu vou ler. Eu acho que o que eu escrevi tem bastante coisa boa, então você me perdoe se eu ficar lendo e não falar nada, né? Não comentar. Se o homem experimenta o egoísmo de outras pessoas, faz com que ele também se torne egoísta e se coloca na defensiva. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Né? Então eu tenho que mudar. Se eu mudo alguém. E se alguém muda outro. E assim isso vai, é igual praga. Um vai ajudando o outro. Então, mas o que nós propagamos? O ódio ainda, infelizmente. É isso que nós estamos propagando hoje. Eu vou colocar aqui alguns comentários de Kardec, tá bom? Hoje, como nunca, os bons sentimentos são encorajados, estimulados e honrados, mas ainda o egoísmo continua sendo a chaga social. Olha o tamanho dessa criatura. A cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não impossível. O que ele quer dizer com as causas ainda são numerosas? Por causa de onde nós vivemos, o planeta, ele é material. É um planeta ainda que ainda mantém muito materialismo. Então, para nós nos desvencilharmos, vamos precisar ainda nos afinarmos muito. Faz parte. Mas não podemos dizer, um dia, não, vamos começar. Nós não podemos dizer isso é impossível, jamais. Nós vamos conseguir, para o meu próprio bem. Isso acontecerá se o mal for cortado pela raiz, ou seja, pela educação, e não pela educação da instrução que eu já disse, mas pela educação que tende a fazer homens de bem. Já falei sobre isso, estou repetindo aqui. Quem acompanha o filho isso aqui que legal. Quem acompanha o filho do rico, assim como o filho do pobre, desde o nascimento, observa todas as influências más que atuam sobre eles em consequência da fraqueza, do desleixo e da ignorância daqueles que o dirigem, com falhas para tentar moralizá-los. O pobre, o rico, quem acompanha o filho, né? O filho do rico, ele enche de tudo aquele menino. E não é só o pai do rico, o pai do pobre é a mesma coisa. Ele vai, de uma certa forma, ele vai encher a cabeça do moleque da mesma forma que do outro. De ambos os lados. Pode ser que faça o pobre fique até mais egoísta ainda do que o outro. Mas, na balança, nós somos responsáveis por aquilo que vamos passar para alguém. É essa a brincadeira que eu estou falando. Nós temos que, até na educação dos filhos,
demonstrar outros valores que não aqueles que nós queremos. Outros. Não vou aqui refalar que já está acabando lá. A educação, se bem entendida, constitui a chave do progresso moral. Tá? São palavras que eu resumi, mas que tem muito valor para todos nós. O egoísmo é uma das causas que geram o orgulho e a ambição. O egoísmo é uma das causas que geram o orgulho, a ambição, a cobiça, a inveja, o ódio, o ciúme que provocam as perturbações nas relações sociais. E aqui é só daqueles sentimentos, ódio, cobiça. Olha, ele tá em tudo, a tudo, gente. O bicho é feio. É feio. Mas vamos matar esse bicho? Tem que enterrar ele. Vamos, com certeza. Vamos fazer isso mesmo. Por isso é que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aprendendo. Por isso que nós temos que ser, nós temos que ter mais ouvidos do que palavras. E mais ações. Mais exemplos do que falar. Se nós, pais, avós, tios, pudéssemos fazer isso dentro das nossas famílias, com esse tipo de sentimento, com esse tipo de educação, seria diferente. Mas os nossos pais talvez não tiveram oportunidade de ter essa educação espiritual que nós estamos tendo hoje. Porque nós temos hoje o quê? Educação desde quando? 1860, quando Kardec nos ensinou, nos mostrou o que seria importante para todos nós. Então são 200 anos apenas. 200, é isso? 1800, 2000, 200 anos. É pouquinho. É pouquinho. Então, quem veio antes e quem... Porque o kardecismo também não foi assim colocado de uma forma veemente logo em 1800. Ele teve várias críticas, vários que queriam derrubar Kardec e a doutrina. Então, eu diria que o grande movimento é a partir de 1900. Para cá, né? Um dos mais, né? Você pode ver que os grandes nomes estão aí na casa de 1900 para 2000. Esse foi o grande movimento que inclusive tivemos no Brasil e onde nós aprendemos muito com eles e estamos aprendendo até hoje, né? Ele provoca as desavenças, destrói a confiança, obrigando a todos a manter-se constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Isso aqui dá para falar outra palestra aqui. Hoje nós estamos assim, se você falar, eu já respondo 2 vezes, eu estou aqui, eu não posso, eu tenho que ficar, eu não consigo mais, nem ouvir o que o cara vai falar. Se o cara falou 2 palavras que você já vai entender que ele vai falar outra, você já retruca. Gente, isso está loucura. O egoísmo faz a guerra. Faz a guerra. Putz, tá aí. Próximo aí, viu? Mas nós vamos lutar por isso. Nós vamos cortar tudo isso. Então, você vê, o egoísmo nos faz o quê? Que nós queremos, não podemos perder. Eu não posso perder nem numa conversa. Eu só tenho que ganhar. Mas gente, olha, isso acontece com todos nós. Está fazendo Oi? por egoísmo. Hoje, não entendi. Putin está fazendo por egoísmo. Exatamente. A resposta que eu dei é... Exatamente. Matando o próprio irmão. E o outro, por sua vez, também poderia dar uma recuadinha, né? Para não sacrificar quem? O povo. O povo. Os dois estão sendo egoístas ali. Eu conheço uma ditado que diz o seguinte: quer conhecer a verdadeira alma de um homem? Dele poder. Dele poder. Perfeito. Parabéns. Muito bom. Parabéns pela sua expressão. Muito bom. É isso mesmo, gente. Então, isso nós precisamos o quê? Nós precisamos analisar tudo isso. E nós somos responsáveis por isso. Com exemplos, com os nossos filhos, com os nossos avós e assim sucessivamente. Temos que ensinar, porque os jovens, quanto mais, parece que hoje eles estão cada vez... Será que está havendo algum erro por parte dos pais de hoje, de não deixar eles ouvirem, ou de uma repreensão? Será que nós não estamos sendo tão... né? Isso eu já até falei outra vez, eu não quero entrar nesse assunto agora, mas às vezes a gente acaba deixando passar muito. E eles... Maleável demais. Eu também acho. Nós tivemos no nosso passado
tivemos uma educação rígida, né? Muitos, a senhora, por exemplo, que eu vejo que deve ter tido uma educação muito mais, né, complicada, nós já tivemos, e nós, de uma certa forma, quisemos deixar de lado e fazer com que os nossos filhos não tivessem nada disso. Cuidado, porque tem um detalhe que a minha avózinha italiana sempre falava: Deus deu uma boca e 2 ouvidos. A gente fala muito, escuta pouco. A gente tem que escutar mais. Fala menos, parabéns. Olha que gostoso isso, gente. Posso ficar até amanhã aqui? Isso tá bom demais, gente. Isso aqui tá gostoso demais, pô. O egoísmo, ele vai muito além. Eu não estou vendo quem está falando. Oi. O egoísmo, ele vai muito além. Nosso consumismo é um egoísmo. Perfeito. Está aqui no nosso, Perfeitamente. no nosso consumismo. Nós nos tornamos uma sociedade consumista. Porque gastamos mais do que precisamos. Temos também esse detalhe, né? Apesar que nós vivemos num mundo, né, capitalista, né? Então há necessidade de haver o que? A movimentação, mas não exagerado, né? Não exagerado. Gente, já tenho, olha lá, estão me falando, corta. Eu vou ler só um pouquinho mais aqui, ó, é o que eu grifei, ó, em letras garrafais. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir o egoísmo e desenvolver a caridade deve ser o objetivo principal de todo homem que quiser assegurar a sua felicidade aqui na Terra e no futuro. Kardec disse isso, tá? Questões lá de Kardec. Gente, e para finalizar, eu só queria dizer aqui, eu vou entrar num ponto que eu tenho que tomar muito cuidado para não ser mal interpretado. No que hoje nós falamos sobre o egoísmo, num grupo fechado, eu comentei dentro da sala, mas eu vejo que tem muitas casas, muitos dirigentes se expressando sobre a atualidade, certo? Nós estamos vivendo aí um momento muito difícil na política, né? E isso está eu vejo que a maioria de nós está muito apreensivo do que o que pode acontecer. Eu, como dirigente de uma casa, me perdoe se eu não quero eu não posso ir nem de um lado e nem do outro, tá certo? Mas o que eu pensei em falar para vocês, que como kardecista, vamos assim, colocar os nossos sentimentos naquilo que nós aprendemos, nos valores que a nossa religião, que a nossa doutrina nos ensina. E com base nesta doutrina, nós opinarmos, nós fazemos o nosso papel. É isso que eu gostaria de falar para vocês, né? Nos valores morais. O que a nossa doutrina nos coloca para o quê? Para que o Brasil possa caminhar, né? Evoluir. E não vou entrar em detalhes mais do que isso. Gente, muito obrigado. Desculpa a minha pressa, mas eu tenho outras tarefas para fazer também. E um beijo no coração de todos vocês. Que assim seja. Uma boa noite. E agradecidos que estamos pela palestra que nós ouvimos hoje do Aidar. Vamos fechando os nossos olhos e vamos nos conectando com a espiritualidade amiga desta casa, com o mentor, o anjo da guarda de cada um de nós, nos conectando ao Mestre Jesus. Que nós possamos, na nossa reforma íntima, entender todo o código moral do Cristo, que vai operar lentamente as mudanças em cada um de nós, para que nós nos tornemos melhores e para que a gente leve essa moral do Cristo, esses ensinamentos preciosos para a nossa casa, os nossos amados, para a nossa família toda, para o nosso trabalho, as pessoas com quem não conhecemos, que também são nossos irmãos, que nós possamos ser gentis, que nós possamos ser menos egoístas. E desta forma, então, vamos fazer a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu possa mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus.